Olhar a palavra do Senhor no texto do livro de Atos dos Apóstolos. Queria que você deixasse a sua Bíblia aberta no texto, apesar de vai ser colocado para você também no telão. Mas antes de nós lermos e de compartilharmos a palavra de Deus, no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, eu quero fazer então a oração que falamos que iríamos fazer, né, pela nossa nação, pela nossa pátria, orarmos pelas eleições, orarmos pela vida dos irmãos, orarmos pela igreja, para que o Senhor esteja cuidando. Hoje estamos numa classe conjunta, já vista, né, que muitos irmãos já foram até votar e outros não virão. Então, optamos juntamente com nossos irmãos do conselho por fazer uma classe conjunta, para que tenhamos apenas o culto matutino e após o culto, mensagem e o culto, nós estaremos nos despedindo para que você tenha tempo hábil, né, para ir à casa e depois ir cumprir aí o seu dever, né, chamado de direito, mas que na verdade é um dever, né, cívico para com o nosso país. Vamos orar então, vamos colocar diante do Senhor. Eu queria que você pudesse fazer comigo esta oração, né, levantar um clamor ao Senhor, para que Deus tenha misericórdia do nosso país, né? Nós sabemos que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, mas nós vamos orar, vamos buscar o Senhor, vamos colocar nas mãos do Pai a nossa nação. Você pode orar comigo? Senhor, em nome de Jesus, queremos diante de Ti agora, nesta manhã, colocar, ó Deus, na Tua presença, a vida, ó Deus, da Tua igreja, Senhor. Irmãos e irmãs que nesta hora, ó Deus, estarão daqui a pouco saindo para as suas urnas eleitorais, para as suas sessões, ó Deus, e precisamos da orientação do Teu Espírito Santo. Precisamos, ó Deus, da graça do Senhor, para podermos, ó Pai, estarmos exercendo o nosso dever cívico de maneira a agradar ao Senhor. Que não sejam, ó Deus, os nossos interesses pessoais à frente, mas que seja a vontade do Senhor à frente, para que o nome do Senhor, ó Deus, seja exaltado, para que de fato o Senhor esteja no controle da vida da nossa nação. Deus, o Brasil precisa do Senhor, nosso estado, Rio de Janeiro, precisa do Senhor, os estados brasileiros precisam do Senhor, nosso município aqui, ó Deus de Campos, precisa do Senhor. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, intervenha, ó Deus, nessas eleições, nesta manhã, durante todo este dia, Pai. Ó Deus, que as tentativas de fraude, se houverem, que as tentativas, ó Deus, de suborno, se houverem, que as tentativas de enganar o povo, se houverem, possam ser dissipadas em nome de Jesus, e que, ó Deus, possamos ter eleições, ó Deus, claras, eleições, ó Deus, dignas de um povo que ainda busca o Senhor. Pai, há pessoas, há irmãos, há igrejas nesta hora, de joelhos, clamando ao Senhor pela Tua misericórdia, e eu quero pedir, ó Pai, em nome de Jesus, que nesta manhã, Deus, o Senhor haja com poder e graça, que este dia de eleições seja um dia de vitória para o Senhor, um dia de vitória para o povo do Senhor, e que, ó Deus, esta nação seja abençoada pelo Senhor, apesar de ser uma nação ímpia, apesar de ser uma nação, ó Deus, que tem tanta idolatria, mas Pai, tenha misericórdia desse povo, não olhe, ó Deus, para os pecados de cada um de nós, não olhe, ó Deus, para esse povo que está distante de Ti, mas que o Senhor, ó Deus, olhe com o Teu olhar de compaixão para esta nação, Pai, como o Senhor um dia fez com o povo de Israel, como o Senhor um dia fez, ó Deus, com Jerusalém. O Senhor Jesus olhou para Jerusalém e, ó Deus, o Senhor se compadeceu de Jerusalém, o Senhor chorou por aquela cidade, e por isso, ó Pai, nesta hora, eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor intervenha, ó Deus, mas que o Senhor também dê ao Teu povo, à Tua igreja, ó Deus, sabedoria, discernimento, para não nos envolvermos, ó Deus, em discussões que não levam a nada, mas para que possamos realmente
realmente exercer a nossa cidadania com coerência, ó Deus, naquilo que está na Tua palavra, que possamos votar, ó Deus, de acordo com as orientações da Tua palavra, e ó Deus, ainda que não sejam candidatos crentes, mas que sejam aqueles, ó Deus, que tenham pelo menos uma simpatia pelo Teu Evangelho, que pelo menos, ó Deus, não estejam tirando o direito do povo. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, a nossa nação, neste dia, Deus, guarda o Teu povo, guarda, ó Deus, aqueles Teus servos e servas que estão trabalhando nas eleições. Ó Deus, me lembro do Teu servo Rodrigo, ó Deus, que está, ó Deus querido, trabalhando nas eleições. Ó Deus, guarda o Teu servo, ó Deus, em nome de Jesus, Teu servo Ney também, Senhor. Ó Deus, e alguns irmãos que são mesários, Pai, guarda eles, Pai, em nome de Jesus, que seja um tempo abençoador e que possamos ver, ó Deus, a resposta do Senhor logo mais à noite e darmos graças ao Senhor. Não importa, ó Deus, quem será eleito ou reeleito, mas o Senhor será glorificado. Muito obrigado pelo que o Senhor vai fazer. Agora fala conosco, Pai, através da Tua palavra, que sejamos abençoados por Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus que vamos ler então, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, do 19 até o 26. Diz assim a palavra de Deus: Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém. Meus irmãos, o texto bíblico traz uma narrativa nos Atos dos Apóstolos do início da igreja. Temos falado aqui por vários domingos já sobre o livro dos Atos dos Apóstolos nas nossas manhãs, porque esse livro traz ali o tempo onde a igreja nasceu, onde a igreja ela foi instituída pelo Senhor Jesus, e traz ali algumas histórias muito importantes para que nós possamos tirar algumas lições e possamos praticar algumas coisas que também os primeiros cristãos praticaram lá no seu tempo. Sobretudo aquilo que diz respeito à pregação do Evangelho, porque o que mais nós observamos no livro dos Atos dos Apóstolos é a pregação do Evangelho. Esse livro, chamado de Atos dos Apóstolos, poderia muito bem ser chamado de um livro do início da igreja, ou talvez Atos de Pedro e Paulo, porque narra basicamente o ministério ou os ministérios de Pedro e de Paulo no que diz respeito à pregação do Evangelho, ao mesmo tempo que narra o início, o começo da igreja do Senhor Jesus. Então, a gênese da igreja está ali no livro de Atos dos Apóstolos. O que nos chama a atenção, então, no texto de hoje? O texto de hoje é um texto que nos fala sobre a missão da igreja, e é isso que nós queremos compartilhar com vocês nesta manhã. Qual é a missão da igreja? Qual é a missão que Deus confiou a mim e a você? Porque entenda a igreja não como uma instituição, mas entenda a igreja como eu e você, isto é, povo de Deus, povo separado,
povo santo, né, separado, povo chamado para fazer uma obra específica, que é a obra de fazer discípulos, que é a obra da pregação do Evangelho do Senhor Jesus. Então nós precisamos entender qual é a verdadeira missão da igreja, isto é, o querigma da igreja, ou querigma da igreja. Precisamos entender o que é isso, qual é a nossa missão. Me lembro que no seminário, a nossa dissertação de conclusão de curso foi justamente sobre a missão da igreja. Sabe por quê? Por entender que nós temos uma missão precípua, que é a pregação do Evangelho. Uma missão que Deus colocou no nosso coração no ato da nossa salvação. Quando Deus nos converte, Ele já coloca no nosso coração esta missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Mas quando pensamos em missão da igreja, precisamos pensar em algumas coisas que fazem parte da missão da igreja e que devem fazer parte também da vida do crente. Algumas atitudes e também alguns conceitos que eu e você precisamos ter na nossa memória para que nós não façamos coisas que venham a desagradar a Deus no que diz respeito à pregação do Evangelho, à nossa missão. Observe que aqui está falando daqueles irmãos que estavam dispersos por causa da tribulação. Vocês se lembram que a igreja, naquele tempo, lá no Pentecoste, a igreja estava ali pessoas de todas as nacionalidades. Já falamos isso aqui algumas vezes, né? Então, na festa do Pentecoste, tradicionalmente, vinham as pessoas judeus e outras pessoas simpatizantes do judaísmo, vinham para a festa do Pentecoste que acontecia em Jerusalém, naquela região também ali da Galileia. E o povo vinha para lá, e naquela região vinha gente de todas as nações da terra da época. E as pessoas vinham para lá com o intuito de festejar, é claro. Mas ali vinham bem antes, por quê? Porque alguns viajavam durante longos períodos de tempo. Não havia trem-bala, como há na Europa, né, para poder se fazer trajetos tão rápidos. Não havia avião, tá certo? Não havia barcos rápidos. Então, as viagens, via de regra, eram por estradas sinuosas, estradas pedregosas, não havia asfalto, não é isso? Então, as viagens eram muito demoradas. Muitas vezes, né, através de animais de tração, mas não animais como cavalos, muitas vezes eram animais de tração, como bois, né? Então, era muito mais difícil e demorado. E como as viagens eram demoradas e as viagens eram feitas em grandes caravanas, então eles vinham trazendo animais, traziam muitas coisas, mantimentos, para passarem dias nessa viagem. Então, observe que isso acontecia, e no tempo então que eles estavam lá, vieram para a festa. Acontece também nesse período que eles já estavam, período que antecedeu a festa do Pentecoste, já estava acontecendo ali o martírio de Jesus, já estava acontecendo ali a crucificação de Jesus. Então muitos daqueles que foram para a festa do Pentecoste participaram, viram aquilo tudo acontecer, e naquele tempo já muitos se converteram. Mas Jesus mandou que eles, após a sua ressurreição, aguardassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. E isso acontece no derramar do Espírito Santo sobre a vida daquelas pessoas. E quando isso acontece, Pedro então toma a palavra e prega a Bíblia Sagrada, que prega a palavra de Deus. E ao pregar, milhares de pessoas são convertidas pelo Espírito Santo. Mas estava tudo muito gostoso, tudo bom, porque estavam ali entre grupinhos, né? É interessante isso, porque a igreja já não é de hoje que gosta de fazer grupinho, não é verdade? Não é de hoje, é desde o tempo lá da igreja no passado. Por quê? Porque a ordem de Jesus era para pregar o Evangelho aonde? Atos 1:8. Tanto em Jerusalém, Galileia, Samaria, Judeia e até aos confins da terra. Não era para ficar só ali. Mas estava tão bom, um monte de crente junto, louvando a Deus. Vamos ficar por aqui mesmo, está maravilhoso. Mas Deus fez igual fez naquela época da Torre de Babel, vocês se lembram? A Torre de Babel, nós somos ensinados às vezes na escola dominical, agora não, porque agora o povo tem um pouco mais de conhecimento. Mas no passado, na minha época de escola dominical, eu fui ensinado que os homens construíram a Torre de Babel para chegar ao céu, não é? Que queriam chegar até Deus.
que na verdade é um erro muito grande, né? Porque a Torre de Babel não foi construída para chegar até Deus, até o céu. A Torre de Babel foi construída para que o povo de Israel não se espalhassem. Eles tinham, era como se fosse um referencial. Então havia uma torre ali para ser construída, estava sendo construída, e o povo não poderia se afastar uns dos outros, enquanto se não estivesse mais observando pelo menos o cume daquela torre. Então a ideia era ficar só na circunferência de visão daquela torre. E aí Deus faz o quê? Confunde a língua, por quê? Porque a ordem de Deus para Noé foi qual? Vocês devem agora povoar toda a terra. Não era para povoar só onde ali, próximo do Monte Ararat, onde a arca ficou. Não, era para povoar toda a terra. Então Deus confunde a língua, o povo passa a não se entender mais, e o povo agora tem que sair, por quê? Como é que vai ficar junto agora, se eles não se entendem? E aí começaram as tribos ali sendo divididas novamente. Por quê? Porque o povo já não se entendia mais. Bom, agora, nesse episódio de Atos dos Apóstolos, um pouco diferente. Por quê? Porque agora o povo de novo quer ficar juntinho, mas Deus faz o quê? Não mais vai confundir língua, não, porque agora as línguas estavam estabelecidas já. Mas agora Deus faz o quê? Deus persegue, manda o Império Romano com mais ferocidade perseguir os crentes. E aí com essa perseguição, o povo faz o quê? Cada um volta para a sua casa. Não dava mais para continuar todo mundo junto. Eles precisaram voltar. E ao voltar, crente convertido, andando pelo caminho, prega o quê? A palavra de Deus. E começou a igreja a se espalhar por todo canto que havia. Então esse é o contexto do texto que nós acabamos de ler. É o contexto histórico, é o pano de fundo histórico, para nós entendermos aquilo que vamos falar da missão da igreja hoje, nesse momento pela manhã. Observe que o texto diz: então os que foram dispersos, por causa de quê? Da tribulação, olha só, que sobreveio a Estevão. Quem foi Estevão? Estevão foi o primeiro mártir da história da igreja, não é isso? Estevão foi aquele que foi apedrejado por pregar o evangelho. E ele, sendo um mártir, aquele povo agora foi todos perseguidos. E eles começam a se espalhar. Olha por onde eles se espalharam. Está escrito aí: Fenícia, Chipre e Antioquia. Mas eles se espalharam por aquele lugar, mas não pregaram o evangelho para ninguém, a não ser para o seu grupinho. Observe que o texto fala isso. Eles não anunciando, olha só, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente para os judeus. Será que a palavra veio só para os judeus? Será que a palavra de Deus veio só para a sua família? Será que a palavra de Deus veio só para o seu grupinho social? Ou será que eu não tenho que pregar o evangelho para toda criatura? Essa é a primeira coisa que nós precisamos colocar no nosso coração. A missão da igreja é para pregar o evangelho, falar do amor de Cristo, não só para os seus grupinhos de redes sociais, mas é para pregar o evangelho a toda criatura. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra. Precisam ouvir a palavra, mas como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Meus irmãos, estamos passando, melhor dizendo, por um tempo de escassez de pregadores da palavra. Muita escassez. No nosso país, apesar do Brasil ainda ser considerado um celeiro de missões, a gente está exportando missionários, mas dentro do nosso país as pessoas não querem pregar o evangelho. As pessoas querem ir para países do primeiro mundo, querem ir para a África, porque dá Ibope. Fulano foi pregar na África, que maravilhoso, né? Vai aparecer nas mídias sociais evangélicas, maravilha. Mas e do seu lado? E no seu trabalho? E lá na sua repartição pública que você trabalha? E aonde você frequenta? E na sua família? E com as reuniões familiares que acontecem todo ano na sua casa? Será que nesse tempo você também prega o evangelho? E eu quero dar um exemplo para vocês. No aniversário da nossa UPH veio aqui o grupo, né, Asas da Fé. E eu gosto muito de usar o exemplo do pai daqueles meninos que vieram aqui, sabe, de pelo menos 3 deles que vieram, né? É muito interessante o testemunho desse irmão já falecido, porque em todas as reuniões que a família dele se reunia para almoçar, para jantar, para festejar alguma coisa, ele, cego já há muitos anos, cego das 2 vistas, ele
tomava a palavra, fazia todo mundo parar, e o povo respeitava assim, muito seriamente, e ele pregava a palavra, não importava quem estivesse. Estavam os netos, namoradas das netas e namorados dos netos, estava todo mundo lá, e ele pregava a palavra, sabe, não deixava de pregar a palavra. Muitas vezes, irmãos, nós queremos pregar só para o nosso grupo. É o que estava acontecendo aqui. O povo se espalha, Fenícia, Chipre, Antioquia, mas não anunciou a palavra para ninguém, a não ser para o seu grupinho. Ah, não, eu vou falar só aqui para o meu grupo, porque os outros eu não quero saber. Ah, meus irmãos, parte da missão da igreja é se preocupar com todos que estão perdidos sem salvação. Nós precisamos ter um coração apaixonado por almas perdidas. Apaixonado por almas perdidas. Sabe, de tal modo que se você vir alguém, se você encontrar com alguém ou conhecer alguém que ainda não tem Jesus, para que você pregue o evangelho, mostre a ele ou a ela que ela depende da graça de Deus assim como você. Mas não se coloque num pedestal acima deles, não, pelo contrário, fala assim, olha, eu sou tão pecador ou mais do que você, e eu reconheci que eu preciso de Deus, você também precisa reconhecer que precisa de Deus. Ah, meus irmãos, isso faz toda a diferença. Então a missão da igreja passa pelo reconhecimento de que todos precisam ouvir o evangelho, e não somente um grupo de pessoas. Continuando no texto bíblico diz, alguns deles, porém, que eram de Chipre, então olha só, aqueles que já eram de lá, e também de Cirene, e que foram até Antioquia, olha bem, aí eles falavam também aos gregos, isto é, agora um povo começou a se preocupar com a outra raça, com a outra nacionalidade, com outro grupo étnico, começou a se preocupar com outro povo, mas precisou alguém de fora vir para se preocupar com aqueles que não eram daquela casta, daquela linhagem, daquele grupinho. E eles começaram a anunciar o evangelho do Senhor Jesus. E aí olha uma coisa interessante que acontece quando você executa a missão de Deus. Esta é uma outra coisa para você gravar no seu coração. Quando você está dentro da missão de Deus, olha o que acontece. A mão do Senhor está com você. Está aí no versículo 21. Quando nós nos prontificamos a fazer a vontade de Deus, a boa mão do Senhor estará com você. Isto é, Deus está com aqueles que anunciam as boas novas. Formosos pés daqueles que anunciam as boas novas de salvação. Nós precisamos anunciar as boas novas de salvação. Por quê? Porque quando fazemos isso, o Senhor estará conosco. A boa mão, a mão do Senhor estará conosco, nos guardando, nos protegendo, nos livrando. O Espírito Santo colocando palavras no nosso coração, na nossa mente, para podermos pregar o Evangelho. Você não prega aquilo que vem na sua cabeça, não. Você prega aquilo que o Senhor coloca no seu coração. Sabe? A gente não prega aquilo que a gente acha que é certo, mas o que a Bíblia diz que é certo. Então, quando nós fazemos assim, Deus vai com você. Observe que a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Meus irmãos, só há conversão quando a boa mão do Senhor está presente, quando Deus está presente na missão. Se você quiser realizar uma missão sozinho ou sozinha, Deus não está nesse negócio. Mas se você está fazendo a vontade de Deus, se você vai fazer a missão do Senhor, cumprir a sua missão, mas na unção do Espírito Santo, Deus vai estar com você. Observe que enquanto aqueles pregavam só para o grupinho, Deus, a Bíblia não fala que Deus estava lá não. Mas quando os outros começaram a pregar para outros grupos também, aí Deus, e a boa mão do Senhor estava com eles. Deus está quando a coisa está certa. Deus vai junto quando a coisa é da vontade dEle. Quando estamos realmente no centro da vontade do Senhor, Deus então, é claro, nos abençoa. Outra coisa que a história continua nos mostrando sobre a missão da igreja, está aí no verso 22. Diz assim, a notícia a respeito deles quem? Desses missionários que estavam pregando lá na região, para os gregos. Quando esta notícia chegou aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém, que ainda era a primeira igreja organizada, o que acontece? Enviam Barnabé até Antioquia. Irmãos, algo interessante aqui acontece.
A igreja, ela é despertada quando ela vê alguma coisa acontecendo. Infelizmente, nós somos muito Tomé, né? Dentro da igreja tem vários Tomés, não é isso? A gente precisa ver para crer, não é verdade? Tomé não fez isso? Ah, se eu não colocar o dedo lá, no buraco, lá no lado dele lá, né, na ferida, eu não vou acreditar não. Ah, se eu não ver as marcas nos seus braços, nas suas mãos, não vou acreditar não. E aí Jesus, né, quando se apresenta para ele, você lembra do texto? Tomé ficou muito sem graça, né? Vem cá, Tomé, não, Senhor, não, eu estava brincando, Senhor, né? Se fosse hoje, talvez, diria assim, foi sem querer. Lá em casa, a gente briga muito com a Nicole com isso, né? Eu brigo muito com ela, porque ela, tudo foi sem querer. Faz algo errado, né? Mas foi sem querer. Aí eu falei para ela, não fala mais para mim que é sem querer. Um dia você falar sem querer, nós vamos brigar. Porque nada é sem querer. Sem querer, você dá um tropeção ali, caiu, aí é sem querer, né? Agora, aquilo que a gente faz pensado não é sem querer. Aquilo que a gente faz, né, porque a gente quer fazer, não tem nada de sem querer, sabe? E se fosse hoje, talvez Tomé dissesse para Jesus, Senhor, foi sem querer, nem pensei no que eu falei bobagem, né? Mas ó, perdoa aí, né? Mas mesmo assim Jesus faz o que com Tomé? Vem cá, Tomé, coloca a mão aqui. Está vendo aqui? É verdade, eu ressuscitei mesmo, está aqui, ó. Eu fui crucificado, você me viu crucificado, camarada. É verdade, coloca a mão aqui, ó, aqui onde passou a lança aqui no meu fígado. Aqui, ó, é verdade, sabe? Tomé, imagino que se fosse eu, não sabia onde colocar a cara, né? Então, a verdade, meus irmãos e irmãs, é que o Evangelho, sabe, ele precisa ser vivido, não somente você vê de longe, é preciso crer. A Bíblia diz, bem-aventurados que não viram, mas creram. Então, parte da missão da igreja é crer no que Deus vai fazer e está fazendo. Nós precisamos crer naquilo que Deus comissionou para nós. Quando a Bíblia diz como ouvirão se não há quem pregue, é porque muitas pessoas já não acreditam mais no poder que há no nome de Jesus quando você prega. Pessoas já não acreditam mais que Deus tem salvado, que Deus pode salvar o mais vil pecador. As pessoas não têm crido mais. Quando você fala da conversão de alguém que você tem notícia de que era muito ruim, se é que pudéssemos dizer isso, mas vamos pensar em alguém assim, que cometem pecados mais violentos, né? Tipo violência sexual, tipo assassinato, latrocínio e por aí vai, né? E aí você vê se fulano se converteu, você fala, não é possível, não, aquele lá, ou senão antes disso acontecer, você fala assim, aquele lá nem Deus quer. Você já se pegou pensando assim ou falando isso? Com certeza, né? Talvez você já tenha pensado ou falado em algum momento isso, sabe? Às vezes a gente fica vendo telejornais, e quem assiste telejornal durante o dia, assim, à tarde, se assistir Bandeirante ou outras redes aí, né? Que é só sangue, é só violência, e eles pegam uma notícia e falam daquela notícia 1h30, 2 horas, só aquela notícia, já viu isso? E aí você começa a ficar nervoso, começa a ficar com raiva daquela pessoa que fez aquele crime, e você começa a desejar que ele morra mesmo. Ah, tem que morrer, sabe? Até crentes estão pensando assim, quando na verdade, irmãos, a missão é pregar salvação. Essa é a missão da igreja, mas para que eu faça, para que eu cumpra esta missão, eu preciso crer nesta missão, eu preciso acreditar que Deus pode salvar. Como é que você vai pregar alguma coisa se você não acreditar que Deus pode salvar, que Deus pode fazer? E agora eu quero fechar essa passagem nesta manhã, mostrando aqui a questão do que Barnabé faz, versículo 23 e 24, olha o que diz aí a palavra. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, olha só, primeiro precisou chegar e ver, e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos, para quê? Para que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Então agora está aqui os pontos para você pensar e guardar no seu coração. A missão da igreja precisa ser pregada com firmeza no coração, com firmeza. Não dá para pregar naquilo que você não crê, não dá para pregar achando que Deus não vai fazer, não dá para pregar simplesmente, porque é mera obrigação. Não, o texto diz que é preciso ter firmeza
de coração, com firmeza, permanecer no Senhor. Permanecer no Senhor. Essa é parte da nossa missão. Depois ele vai dizer que aquele homem chamado Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo. Só consegue realizar a missão da igreja se estiver cheio do Espírito Santo. Crente que não estiver cheio do Espírito Santo não vai realizar missão nenhuma. Crente que não estiver cheio do Espírito Santo não vai pregar o Evangelho. É preciso se encher do Espírito. Pastor, mas como é que eu posso fazer isso? Não há um recipiente, né? Não há um funil, não há uma bomba igual bomba de gasolina para você poder se encher. Não há essas coisas. A única maneira de você se encher do Espírito Santo é através da palavra e da oração. Não há outro caminho. Se você não buscar, não vai ser cheio, sabe? E a vantagem da questão do Espírito Santo é que você não precisa estar preocupado de colocar trava de segurança na bomba, não. Pode deixar transbordar. Quando você vai encher o seu tanque de combustível, eu costumo falar com o frentista assim, ó, quando desarmar, pode parar. Porque tem frentista que começa, né? Até o finalzinho, aí pum, transborda, aí mancha a lataria do carro, não é isso? Eu já falo, quando desarmar, isso é claro quando você vai encher o tanque. Hoje em dia é muito raro isso, né? É muito raro hoje em dia. O tanque hoje vive só na sombra da gasolina, né? Só no vapor. Ainda bem que Deus é bom. Mas o fato é que quando você vai fazer isso, você, né, se deixar em torno, tem que ter trava de segurança. Na sua caixa d'água lá da sua casa tem o que lá em cima? Uma boia. Para quê? Para não transbordar. Então, meu irmão, a vantagem da graça de Deus é o seguinte: tira a boia. Tem crente querendo colocar boia. Entendeu como é que é? Estão entendendo? Tem crente querendo colocar boia. Não quero me encher, Senhor, eu vou me encher, mas só até aqui. Aquelas boias elétricas, aí que você bota lá embaixo, a caixa só vai até a metade. Tem muito crente que está vazio, gente. Então, para realizar a missão da igreja, tem que estar cheio. Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo. Cheio. De que mais que ele era cheio? De fé. De fé. Irmão, se tivesse um termômetro para medir fé, o de Barnabé estava lá em cima, ó, pá, batendo lá na tabela. Porque o texto diz que ele era cheio do Espírito e de fé. Era um homem que cria, sabe, cria. Você pode dizer, Senhor, pastor, mas olha, a fé não é um dom de Deus? É, mas quem busca é você. Quem busca exercitar a fé é você, não é Deus. Deus colocou fé no seu coração. Agora, como é que você pode exercitar a sua fé? Com as obras. Com as obras. Tem que fazer alguma coisa. A Bíblia diz assim, olha, mostra-me a tua fé sem as obras, que eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Olha só, porque a fé sem obras não é morta? E tem muito crente com a fé morta, porque não faz nada. A missão da igreja, nós precisamos realizar a nossa missão, mas não dá para realizar se estiver vazio. Não dá, tanque vazio não anda o carro, dá pane seca. Tem muito crente com pane seca morrendo aí, parando pelo meio do caminho, gente. Tem muito crente. Então nós precisamos realmente ser cheios do Espírito Santo e de fé. E como você vai fazer isso? Buscando a Deus, lendo a palavra, se edificando, caminhando no temor do Senhor. É assim que a igreja primitiva, é assim que a igreja de Atos vivia, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. Versículo 46 do capítulo 2. E no conforto do Espírito Santo ela ia crescendo em número, capítulo 4 também, lá a partir do versículo 31. Então é preciso crescer na graça e no conhecimento do Espírito Santo de Deus, da palavra de Deus. Então, meus irmãos, finalizando, dizendo para os irmãos, olha, é preciso buscar a Deus, porque o resultado quando você exerce a missão com fé, com sabedoria, o resultado da missão quando você exerce com firmeza de coração, quando você está cheio do Espírito Santo, qual é o resultado? Está aí no versículo 24, no finalzinho. E muita gente se uniu ao Senhor. Muita gente se uniu ao Senhor. Se você pregar, se você fizer da maneira correta, se eu fizer, saiba que muita gente vai se unir ao Senhor. Por quê? Porque Deus vai salvar. Deus vai salvar e vai trazer para a nossa casa, vai trazer para a nossa igreja, a igreja que é dele, e ele é o maior interessado em ver esta igreja crescer, amém?
Deus te abençoe a viver a missão da igreja. Deus nos abençoe a viver esta missão para a honra e glória do Senhor.